E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trago para vocês uma história que vai fazer a espinha gelar um pouquinho, mas que, no fundo, nos faz pensar sobre os mistérios da vida e, claro, das estradas. Preparem-se para uma viagem que começa com um pôr do sol e termina... Bem, vocês vão descobrir. A história que vamos mergulhar hoje é a do Elias, um caminhoneiro raiz, desses que conhecem cada metro de asfalto e cada curva de estrada de terra. E foi numa dessas estradas de terra, no fim de um dia de sol se pondo, que a vida dele tomou um rumo totalmente inesperado. O sol já se despedia, pintando o céu com tons de laranja e roxo, e o Elias pegava o caminho de sempre. Era uma rota familiar, mas naquele dia algo parecia diferente. Sabe quando a gente sente que tem alguma coisa no ar, mas não consegue explicar? Era exatamente isso. A curva que ele conhecia de cor parecia mais distante, a luz do sol parecia se arrastar para ir embora. E o rádio do caminhão, que geralmente era seu companheiro fiel, chiava sem encontrar uma estação. Um sinal? Talvez. O peito do Elias estava apertado. Uma sensação estranha que ele não conseguia decifrar. Estrada velha. Ele murmurou para si mesmo enquanto limpava o suor da testa. Ele estava cansado, mas sabia que ainda tinha um pedaço bom de chão pela frente. E é nesse ponto que a nossa história realmente começa a ficar intrigante. À frente, bem no acostamento da estrada de terra, Elias avistou um carro parado. Os faróis piscavam de forma fraca, quase implorando por ajuda. Um chamado silencioso no meio do nada. Caminhoneiro que é caminhoneiro não ignora um pedido de socorro na estrada, não é mesmo? Mesmo com o cansaço batendo, ele reduziu a velocidade. O motor do seu bruto gemeu, mostrando o peso dos anos e das muitas milhas rodadas. Com um suspiro, Elias desceu do caminhão. E de repente o vento cortou o ar, trazendo um frio que não combinava com o fim de tarde. O carro era um sedã antigo, cor vinho, completamente coberto de poeira, como se estivesse ali há muito tempo. As portas estavam abertas, um convite um tanto quanto sinistro. E o mais estranho, o som dos grilos, que antes preenchia a quietude da paisagem, parecia ter cessado de repente. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. Elias se aproximou, a curiosidade misturada com um certo arrepio na espinha. Ele espiou dentro do veículo. Ali, pendurado, um casaco. No banco do passageiro, uma garrafa d'água pela metade e um caderno aberto. O vento fez as páginas tremerem e Elias se inclinou para ler. Ele leu em voz baixa, as palavras ecoando no silêncio da estrada. Volto quando a estrada deixar. Elias sentiu um arrepio percorrer sua nuca. Aquela frase tão simples, mas tão cheia de um mistério que ele não conseguia entender. Onde estaria o dono do carro? Ele olhou ao redor, buscando por qualquer sinal, mas não havia pegadas na terra, nenhum farol de outro carro ao longe. Apenas o vento sussurrando entre as árvores e aquela sensação estranha de que a própria estrada estava observando cada movimento dele. Elias tentou afastar a estranheza e voltou para seu caminhão. Precisava seguir viagem, mas para sua surpresa e crescente apreensão, o motor não ligava. Ele tentou 1, 2, 3 vezes. O som seco da ignição, que normalmente seria um barulho de frustração, parecia agora zombar dele, ecoando o vazio ao redor. E foi nesse momento que ele ouviu. Passos, lentos, firmes. O coração de Elias disparou. Ele olhou pelo retrovisor, a respiração presa na garganta, e lá estava, uma silhueta. Um homem parado no meio da estrada, iluminado apenas pelos faróis fracos do carro abandonado. A figura não se movia, apenas estava ali, observando. Elias piscou, tentando clarear a visão, ou talvez se convencer de que aquilo era uma ilusão. Mas quando abriu os olhos novamente, não havia mais ninguém. O homem tinha desaparecido, como se nunca tivesse estado ali.
O suor frio escorria pela testa de Elias. Ele não sabia o que pensar. Tomado por uma coragem talvez insana, ou quem sabe, impulsionado por uma força maior, Elias desceu do caminhão outra vez. Ele sentia que precisava voltar ao carro, ao caderno. Como que atraído por um ímã invisível, ele pegou o caderno novamente. E ali, na página seguinte, algo novo estava escrito. Uma mensagem que não estava ali antes. Não olhe para trás. As palavras estavam ali, frescas, como se tivessem sido escritas segundos antes. Elias soltou o caderno em choque. Ele caiu aberto, revelando uma terceira frase, escrita em letras trêmulas, como se a mão que as ditara estivesse com medo ou desesperada. A estrada não gosta de ser contrariada. O terror tomou conta de Elias. O que significava aquilo? Quem estava escrevendo aquelas mensagens e por que elas pareciam ser dirigidas a ele? Nesse instante, o rádio do caminhão, que antes só chiava, ligou sozinho. Uma voz rouca, indistinta, sussurrou algo que Elias não conseguiu entender, mas ele reconheceu o tom. Era o mesmo que ouvia nos sonhos, há anos. Um tom que o perseguia, mas que nunca fizera sentido até agora. Era como se a estrada, de alguma forma, estivesse se comunicando com ele. A noite parecia interminável para Elias. O sol finalmente raiou, trazendo consigo uma luz que parecia afastar um pouco da escuridão e do medo. Mas a luz da manhã também revelou uma nova e perturbadora cena. O caminhão de Elias foi encontrado por outro motorista. A porta estava entreaberta. O motor, ainda quente, indicava que ele havia parado ali há pouco tempo. Mas Elias havia desaparecido. O caminhoneiro que o encontrou chamou a polícia imediatamente. Dentro da cabine do caminhão, sobre o painel, a polícia encontrou um bilhete. E as palavras eram as mesmas que Elias havia lido no caderno do carro abandonado. Volto quando a estrada deixar. A polícia isolou o local. Procuraram por dias, vasculhando cada canto daquela estrada de terra, mas não encontraram nenhuma pegada, nenhuma pista. Era como se Elias tivesse evaporado no ar. Apenas o carro abandonado, o mesmo sedã vinho, agora vazio, permanecia ali. E o caderno? O caderno havia reaparecido dentro do carro, como se nunca tivesse saído de lá. Na última página, uma nova anotação, datada do dia anterior, revelava um detalhe arrepiante. Eu o vi. Ele está caminhando pela estrada, mas ela não o deixa chegar. Essa frase final, misteriosa e melancólica, fechava um ciclo de desaparecimentos e mensagens enigmáticas. Elias se juntara ao dono original do carro? Estava ele também preso em algum tipo de limbo da estrada? Desde então, a história de Elias e o carro abandonado se tornou uma lenda local. Alguns dizem que nas noites mais quietas, quando a neblina baixa e o vento uiva, ainda se vê uma luz fraca ao longe. Um farol de caminhão tentando voltar para casa. Seria Elias, ainda caminhando pela estrada, buscando o caminho de volta, mas sendo impedido por uma força invisível? Ou seria apenas a imaginação das pessoas, alimentada por uma história tão cativante e assustadora? Essa história nos faz pensar sobre os segredos que as estradas guardam, sobre os encontros inesperados e sobre como a vida pode tomar rumos que jamais imaginaríamos. O que vocês acharam dessa história? Será que Elias e o primeiro viajante estão juntos nessa jornada sem fim? Ou será que eles encontraram uma forma de, finalmente, voltar quando a estrada deixar? Deixem seus comentários aqui embaixo. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Compartilhem suas teorias. E se tiverem alguma história de estrada misteriosa para contar, também queremos ouvir. Se você gostou dessa viagem cheia de mistério, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias e ativar o sininho para receber todas as notificações.
Muito obrigado por embarcarem nessa aventura comigo e até a próxima. Um abraço e fiquem bem.